Paz e alegria, meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo a sua luz e que neste momento ilumine o nosso entendimento, fortaleça a nossa vontade, purifique nosso coração e arranque todos os nossos pensamentos, desejos e afetos que não vêm dele. Dai-nos a graça que precisamos para esse encontro de hoje, para esse nosso estudo, Senhor. Assim seja. Amém. Meus irmãos, do conhecimento amoroso de Cristo, brota de nós o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e também de levar aos irmãos a fé em Jesus Cristo. E prosseguindo no caminho de meditação sobre a profissão de fé católica, no vídeo passado nós vimos a fé em Deus Pai. Agora, veremos como a fé em Deus Pai nos leva à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aprofundemos esse conhecimento através do artigo 2, em que nós professamos crer em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Bem, se nós formos ver no Catecismo, este artigo ele revela toda a força salvadora, toda a força redentora de Jesus. E nesse sentido, nós vamos ver o que ensina o parágrafo do Catecismo de número 432. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Então, veja que não é somente necessário nós crermos que existe um só Deus e que Ele é Criador do céu, da terra e de todas as coisas, mas também é necessário crer que Deus é Pai e que Jesus Cristo é o seu verdadeiro Filho. Esse mistério, meus irmãos, não é um mito, mas uma verdade certa e uma verdade que é comprovada pela palavra de Deus, conforme nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. E também nós encontramos aqui no parágrafo do Catecismo de número 444, aonde esse parágrafo nos diz: no batismo de Jesus, a voz do Pai o designa como seu Filho amado. Então, o próprio Jesus, nós sabemos que muitas vezes ele chamou a Deus de Pai e também ele dizia ser o próprio Filho de Deus. Mas ele também nos ensinou a cada um de nós nos dirigirmos a Deus com um termo carinhoso de filhos, chamando de Abá, que significa Pai. Assim fez Jesus também no momento mais dramático da sua vida terrena. Ele nunca perdeu a confiança no Pai e sempre o invocou com a intimidade do Filho amado. Lá no Getsêmani, quando Jesus sentiu a angústia da morte, a oração que ele dirigiu ao Pai foi Abá, que significa Pai. Tudo é possível, afasta-te de mim este cálice, mas não faça aquilo que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos, capítulo 14, versículo 36. É por Jesus que nós clamamos Abá, Pai. Jesus é o Filho eterno de Deus, o Filho que se fez carne,
Agora, meus irmãos, quanto a nós, cada um de nós nos tornamos filhos nele, ou seja, filhos em Jesus. Nós fomos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Leia, por favor, o parágrafo 443 do Catecismo da Igreja Católica e você verá que foi o próprio Jesus quem nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Meus irmãos, talvez não sintamos a beleza, a grandeza e o conforto profundo que está contido nas palavras Pai, com a qual nós podemos nos dirigir a Deus na oração, porque hoje em dia a figura paterna, com frequência, ela não está suficientemente presente. E também, muitas vezes, não é suficientemente positiva em nossa vida do dia a dia. A ausência do pai, o problema de um pai que não está presente na vida do filho, é uma grande chaga do nosso tempo. E por isso torna-se difícil compreendermos na sua paternidade o que significa que Deus é pai para nós. Da própria relação filial de Jesus com Deus Pai, nós podemos aprender o que quer dizer propriamente Pai. Ou seja, qual é a natureza autêntica do Pai que está nos céus. Alguns irmãos que costumam criticar a nossa religião afirmam que falar de Deus Pai seria uma projeção dos nossos pais para o céu. Eu digo para você que isso não é verdade, mas o contrário é verdade. Em seu evangelho, o próprio Jesus mostra-nos quem é pai e como é um pai autêntico. De toda forma que nós podemos perceber a verdadeira paternidade. Aprendemos assim a genuína paternidade. Antes de tudo, Deus é nosso Pai porque é nosso Criador. Cada um de nós, cada mulher e cada homem foi criado à sua imagem. Deus é o nosso Pai e você tem que saber que para Ele nós não somos seres anônimos, mas nós temos um nome. Os apóstolos e os santos padres, eles colocaram entre os artigos de fé que Jesus é o Filho de Deus, quando eles definiram este artigo aqui no credo, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Irmãos, alguns anos atrás, eu li um artigo da mídia sobre um teste de reconhecimento de figuras ilustres da história mundial, que foi feito com crianças que já tinham um certo uso da razão. O resultado foi que uma dessas figuras menos reconhecidas foi a de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente isso é muito chocante. É um sinal entre milhares de que o mundo está descristianizado, que não se transmite mais a fé aos nossos filhos. E diante desse resultado, nós devemos ficar muito atentos ao que tanto os adultos quanto os jovens conhecem e sabem quem é Jesus Cristo. E se Jesus nos perguntasse, e se Jesus perguntasse a você, e vós, quem dizeis que eu sou? Afinal, quem é Jesus para você? Na época de Jesus, boa parte de seus contemporâneos o viam como o próprio Elias ou João Batista. Seja como for, meus irmãos, essas opiniões não correspondiam à identidade do próprio Jesus. Eram apenas opiniões. As pessoas do mundo de hoje até gostam de Jesus
e vê nele uma pessoa cheia de luz. Mas são poucos que têm a convicção de que ele seja realmente o Filho de Deus que se encarnou. Para muitos, a identidade real de Jesus está ligada à ideia religiosa de que o importante é crer em alguma coisa. Digo para você que quem pensa assim chega à conclusão de que todas as religiões elas são expressão de um único Deus. Portanto, não teria sentido defender a escolha de qualquer religião sobre as outras. Pois, de um lado, isso seria uma grosseria. E, de outro, isso poderia gerar divisões na comunidade. Para nós, para mim e também para você, Jesus não é uma pessoa cheia de luz. Jesus não é um espírito guia, como dizem alguns. Ele é o próprio Deus. Encontramos Deus em Jesus Cristo. Jesus que veio a este mundo para nos trazer a redenção. Qualquer doutrina diferente dessa não pode ser chamada de cristianismo e nem ser aceita por nós católicos como uma religião verdadeira. Volto à pergunta de Jesus. E nós, quem dizemos que ele é? O verdadeiro católico só pode dar uma única resposta. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Então, essa profissão de fé não significa que desprezamos os que não creem em Cristo, mas é um chamado para que eles venham fazer parte da nossa família católica. Pedro chegou a colocar em Jesus um nome, a dizer quem ele é. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso é que, unidos a Pedro, nós temos que professar até o fim dos séculos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja que Pedro também diz que Jesus é o Filho de Deus vivo. Certamente, meus irmãos, Pedro não tinha clareza sobre o significado de Filho de Deus. Pelo menos, não tanto como nós temos hoje. Provavelmente o que Pedro procurou destacar foi a especial relação que ele percebia entre Jesus e o Pai. Aquele a quem o próprio Jesus chamava de Abá, chamava de seu papai. E quando nós pensamos em Deus, nós pensamos na vida, mas não na nossa sempre cercada pela morte, mas na vida em plenitude, uma vida verdadeira. Jesus é o Filho de Deus vivo porque era dessa maneira que Pedro o enxergava. Para Pedro, meus irmãos, o Filho do Deus vivo era capaz de comunicar a vida aos que estavam ao seu redor, aos que se encontravam e a seus amigos. Perguntemos a nós mesmos o que deseja dizer ao confessar que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, o Cristo. Cabe a cada um de nós refletir e colocar Jesus e a sua mensagem no seu devido lugar, principalmente em nossa vida. Desculpe, meu irmão, minha irmã está insistindo nisto. E se alguém perguntasse a você, quem é Cristo para você? Será que diria, como Pedro, de que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo? É nesse Cristo em quem cremos? É esse o nosso Senhor, o nosso Deus? O Cristo a quem amamos e obedecemos? O Cristo em quem nós confiamos? O centro de nossa vida na igreja deve estar no encontro com Jesus Cristo e na beleza da fé nele.
É somente crendo é que a fé ela cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirirmos a certeza sobre a nossa própria vida, senão, meus irmãos, nos abandonarmos aos poucos nas mãos de um amor que experimentamos cada vez mais, porque tem sua origem em Deus. É preciso nós redescobrirmos os conteúdos da fé que nós professamos, da fé que nós celebramos, da fé que nós vivemos e rezamos, para que nós possamos refletir sobre o próprio ato com que nós cremos. O Catecismo da Igreja Católica é assim um verdadeiro instrumento de apoio da nossa fé, sobretudo para quem tem a incumbência da formação dos cristãos de hoje. Porque em nossos dias, mais do que no passado, a fé se vê sujeita a uma série de interrogações que vêm de uma mentalidade divergente que hoje, infelizmente, está reduzida ao âmbito das certezas racionais. Meu irmão e irmã, nós cremos naquele que não somente ressuscitou os mortos, mas que ressuscita os mortos, que cura os enfermos, que acolhe os desvalidos, que ensina o amor incondicional aos inimigos e perseguidores. Um amor que transforma a vida inteira em doação de si sem reservas. Nós cremos em Cristo Jesus, que nos fala que é o nosso amigo íntimo, que fala de coração a coração, que nos protege, nos orienta, consola e nos salva. Nós cremos no Cristo que perdoa os nossos pecados e refaz a nossa história. Nós cremos em sua graça, que nos converte em homens e mulheres novos, para que, através do anúncio do querigma, levarmos as pessoas a terem fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos, eles ardiam de desejo para anunciar Jesus Cristo e convidavam os homens e mulheres de todos os tempos a entrarem na alegria da sua comunhão com Jesus Cristo. Quando nós somos movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa fé, ela deve ser toda centrada em Jesus Cristo, que veio assim para nos salvar. Como nos ensina aqui o Catecismo no parágrafo 430, que o seu nome significa Deus salva, pois, como diz o Catecismo, é Ele que salva o povo de seus pecados. É tirado do parágrafo 430 do Catecismo da Igreja Católica, citando o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. O próprio João Batista, ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista dava a identidade e a missão de Jesus. João Batista mostrava que a missão de Jesus é arrancar com a sua morte o pecado do mundo. Porque, como nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Ele nos mostrou que Jesus ele não veio para outra atividade, senão para tirar o pecado de todo homem e mulher e instaurar o seu reino em nosso meio. Se Pedro disse aos judeus que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. De fato, não existe debaixo do céu outro nome que nos foi dado pelo qual nós sejamos salvos. É por isso que todas as orações, você já deve ter observado, toda e qualquer oração litúrgica se dirigem ao Pai,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras de São Pedro, elas precisam ser repetidas hoje em todos os lugares, para que ninguém seja enganado. Jesus é o único Salvador. Veja que no tempo determinado por Deus Pai, o seu Filho único se encarnou sem perder a sua natureza divina e assumiu a nossa natureza humana. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Não há outro caminho de salvação, meus irmãos. Não há outra verdade que liberte e não há outra vida que dure por toda a eternidade. Ele deixou isso muito claro quando ele disse que é a luz do mundo. Sabemos que seguir Jesus não é fácil, e não é fácil mesmo. Mas é a única coisa sensata que nós podemos fazer nesta vida. Não podemos jamais desistir. Nunca nos deixarmos assim vencer pelo medo. O medo nos paralisa. O medo nos implode interiormente. Talvez o medo seja uma das piores realidades nos nossos dias. Vejam nesses tempos agora da pandemia, quanta gente tem medo desse vírus, né? Então o medo nos tira a fé e, em consequência, impede o poder de Deus agir em nós. Não podemos, em hipótese alguma, abrigar o medo e o pânico em nossa alma. Não permitir assim que o medo durma conosco. Quantas pessoas reclinam sua cabeça no travesseiro, pensando no dia seguinte ou como vai ser. O medo entra no coração das pessoas com muita facilidade. Nós temos que arrancar o medo pela fé. Nós temos que arrancar esse medo pela oração. Uma oração decididamente. Uma oração firme. Uma oração que brote do coração. Como eu disse, o medo não vem de Deus. Nós temos que renunciar a ele decididamente. Por que nós temos que renunciar? Porque é uma das armas mais terríveis que o demônio usa para esvaziar a nossa fé. E é somente pela fé que nós podemos vencer o inimigo. A nossa vocação não é sermos apenas criaturas de Deus. É algo maior. Deus nos escolheu e nos contempla no seu Filho como filhos adotivos. Então, eu e você, todos nós somos chamados a viver como verdadeiros filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos aprender a apreciarmos em nossa oração a beleza de nós sermos filhos de Deus, de poder invocá-lo com a confiança que uma criança tem em relação aos pais que o amam. Abramos a nossa oração ao Pai do céu, para que em nós clame a Deus, Abá, Pai, a fim de que a nossa oração ela se transforme, que mude constantemente o nosso modo de pensar e de agir, para que nos tornemos cada vez mais conforme a imagem de seu Filho. Eu quero concluir esse artigo de fé com a oração da missa de Cristo Rei. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo, no quarto vídeo desse encontro sobre esse artigo da fé. Deus te abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.